Kherson. Chegamos na Ucrânia. Kherson seria o atoleiro da Ucrânia. Os ucranianos não estão com muita vontade de entrar lá dentro, não. Dizem que os pinguins, aí é verdade, né? Que os pinguins, quando eles vêm da geleira para pular dentro d'água para pescar, dizem que o compadre do pinguim fica convidando o outro para pular na água primeiro. O pinguim ele não vem correndo e pula, não. Ele sempre incentiva alguém para pular na frente dele, porque ele sabe mais ou menos o que acontece com quem entra primeiro. E eles estão sempre incentivando mais afoito. Você vê aquele pinguim velho, malandro, com cara de malandro carioca, tá? Que vive jogando sinuca, tá? Com o giz aqui no negócio. Vem cá, meu irmão, pula aí, vai pegar um peixinho. Olha lá como é que tem peixe, vai lá. Aí vem um leão marinho abocanha. Rapaz, está perigoso mesmo, hein? Vamos ver se tem mais algum leão. Vai ver você. Então é o seguinte, é mais ou menos o que está acontecendo em Kherson. Os ucranianos estão falando assim, meu irmão, vamos vocês. Não, pode entrar, mas até agora entrar mesmo não entrou ninguém. Rubão, até a imprensa da Ucrânia estava dizendo que é cilada, Bino. Até a imprensa da Ucrânia. Essa semana até comentei lá na televisão, eu falei que na Finlândia, na Dinamarca e até no Canadá, a imprensa, a menos apegada, né? Não essa aí famosa, ela estava falando que foi uma armadilha preparada pela Rússia. Primeiro, não tem energia elétrica. Segundo, o outono naquela região, o solo vira lama. Terceiro, o inverno está chegando com força agora. A partir de ontem, já começou a ficar frio pra cacete. Pra você ter uma ideia, hoje, eu tive que fazer algumas coisas fora da casa, fiquei com os dedos congelados. Tive que botar na água quente depois. O negócio foi sério. Então, Rubem, não é só o frio, é a questão da logística. Quem é que vai dar alimento, medicamento, cobertura de tecnologia, etc., e recuperar a rede de energia, né, com os inteligentes lá? Não, essa rede aí, em um mês, ela voltará ao normal. Mas um mês, se fosse a condição normal, mas um mês, como você me falou em off, recebendo bomba na cabeça, fica difícil, né? Então, Kherson é uma prova concreta de que a Rússia brinca com a NATO. Vai lá, invade uma cidade, evacua, quebra tudo que pode ser quebrado de infraestrutura e recua. Aí os idiotas vão lá e se ocupam. A propaganda diz que eles estão ganhando, que os russos perderam território, perderam a guerra porque faltou o chip da máquina de lavar, não está mais dando conta para produzir as armas e etc. E aí depois a Rússia, sem precisar de perder um único soldado, com toda a situação controlada, promove um ataque à distância e destrói tudo que eles tinham, tudo que eles planejaram, tudo que eles estavam fazendo. E muitas vidas ucranianas, lamentavelmente, porque sempre temos que lamentar isso, são perdidas. Então, Rubem, só a rendição seria digno para que os países da NATO, né, pudessem tomar isso como um ato responsável. Todo o resto é aquilo que você falou. Não existe guerra de narrativa. A guerra que existe é a guerra de quem atira e de quem recebe o tiro. Essa é a guerra. Sim, eu tenho muita propriedade para falar sobre guerra, certo? Porque trabalhei numa guerra, sei exatamente do que se trata. Entendeu? E não costumo aqui trazer para o público dramaticidade sobre o tema, porque até hoje eu tenho imagens que estão na minha cabeça e que eu não gosto de recordar.
Então, a guerra é uma coisa muito ruim, e que eu estou sugerindo aqui, humildemente, que a NATO se renda, porque, do ponto de vista bélico, ela não tem a menor condição de derrotar a Rússia. Os equipamentos são defasados, a Rússia controla o espaço aéreo, quem controla o espaço aéreo controla a guerra, e, até aqui, quem perdeu território foi a Ucrânia, inclusive com plebiscito. E todo o resto é aquilo que Rubem falou, é empurrar com a barriga essa guerra para ir derrubando os governos e as elites que ainda insistem em sustentar um absurdo como esse. É isso aí, Rubão. Respondi? Perfeitamente, perfeitamente. É muita ingenuidade da nossa parte achar que a Rússia não sabe o que está fazendo. Quem tem o arsenal atômico que ela tem, quem tem a força que ela tem, quem tem as forças envolvidas que ela tem. E eu vou fazer uma live essa semana, talvez na terça-feira, exatamente falando sobre esse relatório que eu não vi no canal desse rapaz. Foi o Hérito que me passou ontem, sobre a falácia da Força Aérea Americana. Vou fazer um programa armamentista, mostrando para vocês os lixos que foram criados nos Estados Unidos, não por falta de capacidade, mas por excesso de corrupção. Por exemplo, só vou adiantar para vocês um dado. O pior avião das Forças Armadas Americanas, sem levar em consideração o F-35, é o F-18, o Hornet, né? Que foi colocado no lugar do melhor avião que os Estados Unidos já criou na sua história, que foi o F-14, o Tomcat. Né? Então, é o seguinte, esse avião fantástico deixou de ser produzido porque era muito caro, porque era isso, porque tinha hora de voo, caramba, e botaram o F-18, que é uma verdadeira bomba, uma bosta. Mas um era da Grumman Aircraft, uma empresa relativamente pequena, um sucesso absoluto, e o outro era da poderosa Boeing, que é uma empresa paraestatal americana, porque ela é uma empresa estatal americana, ela é defendida pelo governo americano, financiada pelo governo americano, então ela é uma paraestatal americana. A Boeing não é uma empresa de mercado. Não pense você que a Boeing é uma empresa de mercado. Como várias empresas americanas são paraestatais. A empresa do Elon Musk é paraestatal. Elon Musk não dá as cartas ali. Manda Elon Musk tentar vender a empresa dele para um chinês ou aceitá-lo como sócio. Como ele, todos os outros. Todos esses gênios que ficaram milionários na garagem de casa têm indústrias paraestatais. E eu falei ontem eu acho que eu fui muito assertivo no momento em que eu falei, ontem eu relacionei os grandes países do mundo. E os grandes países do mundo são, na sua ordem, Rússia, China, Brasil, Estados Unidos, Índia e Argentina. Esses são os grandes países do mundo. Não incluo nem o Canadá. O Canadá tem muita conífera, água, rio, lago e água salobra. Não é água doce. Então é o seguinte, com o tamanho. Então é o seguinte, esses são os grandes países do mundo. Por quê? Porque são países que conseguem ser autônomos, manter a sua população inteira dentro. Esses são os grandes países do mundo, independentemente de política, de geopolítica, de nada. Os grandes países do mundo são esses. União Soviética ou Rússia, China, Brasil, Estados Unidos, graças também a grande parte que eles roubaram do México, mas Estados Unidos, passou uma moda. Estava faltando. Então é o seguinte, Índia, que mesmo com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tem condições de produzir comida para todos eles. É um fenômeno, um país com 3 milhões e meio de quilômetros quadrados, que não é maior graças à canalice da Inglaterra, que separou 3 países para deixá-los sempre em eterno conflito. Isso aí é o retrato do anglo-saxão sionismo pelo mundo. Foram o que eles fizeram. Companhias das Índias Orientais. Está aí, é história, para quem quiser ouvir, para quem quiser ler, para quem quiser se informar. Material tem de sobra.
Você não precisa escutar a Anitta, nem você precisa ver Felipe Neto, nem outros lixos, nem professor Rock. Você tem material de primeiríssima. Tem canais maravilhosos aí com vídeos de 30 mil, 40 mil visualizações, que são obras-primas. Não sou eu que faço, não é o Wellington que faz. São pessoas dedicadas, fazem maravilhas. E você tem todo esse ensinamento de graça. Tá? Então, a gente mostra isso aí para vocês. Sempre, sempre. Tá?